Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre mais um bom resultado do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro, porém com uma atuação que deixou o torcedor azulino muito preocupado ontem em Chapecó. A gente vai conversar como é que foi o jogo, vamos conversar sobre as escolhas do técnico Antônio Oliveira e por que o torcedor do Remo, numa certa parte já bem considerável, já quer a troca do comando técnico azulino. Sim, com 4 partidas, Antônio Oliveira já vem sendo pressionado aí na beira do campo do Leão Azul Paraense nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão nesse momento ocupa a 4ª colocação, está no G4, mas vai precisar secar adversários hoje e amanhã nesta rodada da Segundona do Brasil. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que a pontuação do vídeo vá lá para o topo da plataforma e o YouTube também recomende o nosso conteúdo para mais remistas espalhados pelo nosso país. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês a respeito da partida de ontem do Clube do Remo contra a equipe da Chapecoense. O Leão Azul que arrancou no final do jogo um empate contra a Chape. Foi a primeira vez que as equipes se enfrentaram na história. É sempre complicado enfrentar a Chapecoense lá no estádio da Arena Condá, principalmente agora com o gramado sintético, né? A Chapecoense fez uma grande reforma no seu estádio, trocou toda a grama que era natural pela grama sintética. Até acho que o Remo se comportou bem nesse piso ontem, né? Diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, que o Remo sentiu bastante até na parte física. Ontem o gramado, graças a Deus, da Arena Condá não foi problema pra gente. O problema realmente ontem foi a escalação inicial do técnico Antônio Oliveira. Durante a semana a gente falou de uma escalação diferente dessa, que seria até uma escalação ideal. O torcedor do Remo estava até aprovando aquela escalação que vinha sendo comentada até por jornalistas aí da nossa imprensa, mas no dia do jogo se confirmou a escalação com Luan Martins no meio de campo, junto com o Pedro Castro, Adailton no ataque, jogadores que vêm sendo muito criticados pelo torcedor do Leão Azul. Ontem, inclusive, o Luan Martins fez uma função diferente, fez praticamente um terceiro homem na defesa, principalmente com a questão da saída de bola, né? Saída de 3 jogadores, e deixava o Pedro Castro muito perdido, mais do que ele vem sendo, né, já criticado em relação às suas atuações, e deixou também o Jaderson de uma certa forma sem função. O Jaderson tentava fazer ali essa função no meio campo, né, de criar jogadas, mas o Remo era muito pobre ofensivamente, porque a Chapecoense dominava os espaços no meio de campo e conseguia em lançamentos longos, principalmente nas costas do Marcelinho, ser muito perigosa. O Mailton, lateral direito, inverteu várias bolas ali para o Marcinho. O Giovanni Augusto a mesma coisa, e a Chapecoense o tempo todo tentava essa jogada de infiltração à base de lançamentos, e sempre era muito perigosa, né, para a merda do Marcelo Rangel, que mais uma vez foi o nosso melhor jogador em campo. Impressionante a atuação do Rangel ontem, e se não fosse ele, o Remo tinha descido para o vestiário já perdendo por 2, perdendo por 3, porque a atuação remista foi muito abaixo. O Remo não ofereceu perigo algum na primeira etapa, inclusive perdeu o Marrone, né, por conta de lesão. Saiu para a entrada do Maxwell, que retorna após um longo período afastado por uma fratura no ombro, mas o Remo seguia inoperante, né? Janderson de um lado, Adailton do outro, nenhum deles conseguiam ali exercer uma função interessante. Marcelinho e o Sávio não conseguiam fazer também infiltrações, não conseguiam subir muito, principalmente o Marcelinho por conta do Marcinho caindo ali pelo lado direito da defesa do Clube do Remo. Então o Remo sofreu muito na primeira etapa, né? No segundo tempo, o Remo vai para o vestiário, empata no 0 a 0, não volta, né, com alterações. E no primeiro ataque, a Chapecoense, que tinha tentado essa jogada durante boa parte do primeiro tempo, o Giovanni Augusto lança para o Mailton, que cruza
E o jogador que me falhou o nome agora finaliza e faz o gol da Chapecoense no primeiro ataque do segundo tempo. Ou seja, tudo aquilo que o Rangel, por exemplo, batalhou para manter o placar zerado, foi por água abaixo já no primeiro minuto. O técnico Antônio Oliveira esperou uns 10 minutos mais ou menos para realizar as primeiras alterações, colocando Regis, Davó e Pavani em campo, tirando Adailton, Janderson e tirando também o Jaderson. E aí deixou o torcedor do Remo com aquela famosa pulga atrás da orelha. Por que ele tirou o Jaderson? Já que o Jaderson faz mais de uma função em campo e tem sido um dos nossos melhores jogadores na temporada. Por que ele não tirou o Pedro Castro do meio de campo? Eu até entendi depois do que ele tentou fazer com o Luan Martins, realmente transformando o Luan Martins num terceiro homem de meio campo, mas não tinha lógica alguma ele manter o Pedro Castro em campo, que era um jogador a menos, jogador sem função, jogador que não se apresentava para o jogo. Depois de um tempo, foi que ele colocou o Vitor Cantillo, que finalmente fez a estreia dele, né, pelo clube do Remo, entrando no lugar do Pedro Castro. Mas, mesmo com essas alterações, o Remo ainda era um time muito bagunçado, um time sem inspiração, um time sem conexão, um bando em campo. E aí que vem o roteiro, né, o plot twist da partida, para quem gosta de cinema. O time da Chapecoense teve um jogador expulso, depois de uma análise no VAR, o jogador chegou forte ali no tornozelo do Pavani, a arbitragem tinha dado cartão amarelo, depois o VAR chamou e expulsou o jogador da Chapecoense. Após essa expulsão, a Chapecoense recuou todo o time, colocou o ônibus na frente do gol e o Remo, de maneira desorganizada, de uma maneira atabalhoada, abusando de cruzamentos errados. O Sávio errou muitos cruzamentos, do lado direito também cruzamentos sempre eram errados, mas é o futebol, e com um acréscimo de 13 minutos e com o Remo pressionando o tempo todo, cruzando bola para a área, uma hora a sorte iria sorrir para a gente. O Regis, que deu um dinamismo diferente, é impressionante como o Regis é um cara diferente, né? Impressionante como ele tem qualidade. Ele entende do riscado. Infelizmente, fisicamente, ele não tem aguentado, inclusive tem convivido com lesões. Mas, de novo, entrou muito bem. Conseguiu ali tirar o marcador da jogada, cruzou no segundo pau. O Luan Martins subiu, cabeceou e o goleiro da Chapecoense não conseguiu defender e o Remo empatou a partida. Se tivesse mais alguns minutos, talvez o Remo até conseguiria o gol da virada, porque a Chapecoense não queria mais jogo, né? Estava se conformando ali realmente com a postura com o jogador a menos. O resultado foi muito bom, manteve o Remo no G4, né? Aliás, colocou o Remo no G4, o Remo estava em quinto, ultrapassa o Avaí. Você pontuar fora, a gente sempre fala que é muito bom, e pela circunstância é melhor ainda, porque o Remo nesse jogo, se fosse depender da sua atuação, tinha que sair derrotado. Se tivesse justiça no futebol, quem tinha que ser vencedor ontem era a Chapecoense, pelo excesso de chances criadas, defesa lá do Marcelo Rangel e principalmente pela péssima atuação do time comandado pelo Antônio Oliveira. Agora eu vou chegar no Antônio Oliveira, né? Porque eu coloquei esse título aí no vídeo justamente porque é o que o torcedor do Remo tem comentado muito desde ontem. Na verdade, já tem alguns dias que o torcedor do Remo tem essa desconfiança. Na verdade, desde quando o Antônio Oliveira foi anunciado, o torcedor do Remo nunca o tratou como unanimidade. Foi uma negociação em que o Marcos Braz, né, fez diretamente com o empresário do Antônio Oliveira. Ele veio para Belém, conheceu a cidade, demorou um tempo ali para que a documentação dele chegasse, foi escolhido como novo treinador do clube do Remo, com um contrato até o fim da Série B, mas com um salário bem interessante aí para comandar o Leão Azul. Mas eu vou falar isso aqui sem nenhum tipo de receio. O trabalho dele é um trabalho ruim e é um trabalho que vem evoluindo o que o Remo tinha de interessante na Série B. O Remo não era uma das equipes que ficavam mais com a posse de bola. É verdade que o time do Remo realmente dava muitas oportunidades para os adversários, e por isso que o Rangel hoje é o melhor goleiro da Série B, talvez o nosso melhor jogador junto com o Pedro Rocha. Mas o Remo tinha uma questão bem interessante na Série B, né? Tinha uma característica que chamava a atenção, que era a letalidade. O Remo sempre foi um time letal jogando esta Série B, principalmente nos jogos em Belém. Jogo contra o América Mineiro, jogo contra o Coritiba, jogo contra o Amazonas, foram jogos que o Remo foi letal, venceu os adversários. Vila Nova também, né? O Remo aproveitou as oportunidades e conseguiu sair vencedor.
E desde quando trocou o trabalho, saiu o Daniel Paulista, depois veio o Flávio Garcia, agora com o Antônio Oliveira, o Remo vem evoluindo, ou seja, o Remo não desenvolve mais o seu jogo e não consegue ter o controle das partidas. Contra o Cuiabá, foi talvez o jogo que o Remo menos sofreu defensivamente, foi muito em função da postura do Cuiabá. Mas se você fizer um recorte dos 4 jogos do Antônio Oliveira no clube do Remo, no Repá, ele mantém a escalação do Flávio Garcia, mas mexe muito mal de segundo tempo e o Paysandu vence o jogo. Quanto o Atlético, foi muito na base da sorte, em que a gente tomou um vareio no primeiro tempo. Rangel de novo foi o melhor em campo, fez várias defesas difíceis. O Remo toma o primeiro gol e depois das alterações corretas que ele fez, colocando o Jaderson, colocando o Marrone, o Remo conseguiu uma virada que era improvável, muito em função também da postura do Atlético, que também recuou. Contra o Cuiabá, um jogo em que o Remo até começou bem, né, fez ali uma escalação interessante, mas as alterações dele de novo não deram resultado, principalmente a entrada do Viseu. E num jogo em que o Cuiabá não quis jogo, né, numa partida que o Cuiabá recuou e ofereceu o campo pra gente, a gente não soube aproveitar. E ontem, uma atuação muito ruim, primeiro tempo bizonho, parte do segundo também. E graças à expulsão do jogador da Chapecoense, a gente consegue arrancar o empate no final. Então a preocupação do torcedor do Remo é justamente essa. Esse trabalho vai desenvolver, esse trabalho vai melhorar, ele vai deixar de ser teimoso e vai parar de dar moral para alguns jogadores que não estão rendendo, como o caso do Pedro Castro, o caso também do Adailton. O Luan Martins, até acho que desses 3 aí é o menos culpado, não só pelo gol que ele fez ontem, mas pela função que ele vem exercendo, porque ele tem substituído aí o Caio Vinícius. Só que para mim o Caio Vinícius é mais jogador do que o Luan Martins, e para mim o Luan Martins não é primeiro volante. Eu acho que ele tem que jogar, se for jogar, como segundo volante. E aí por isso que a gente questiona também as escolhas do Antônio Oliveira. Se ele escalar corretamente o time, se ele trabalhar corretamente durante a semana, tem tudo para o trabalho dele desenvolver. Mas eu não vejo, nesse momento, pelo menos não nas convicções que a gente tem observado do Antônio Oliveira, que ele vai fazer essas mudanças. Para mim, ele vai seguir dando moral para jogadores que não têm condições de jogo, não têm condições de ajudar a gente nesse momento. E ontem, mais uma vez, o banco conseguiu melhorar o jogo. O Regis dispensa comentários, o Cantígio entrou bem, o próprio Pavani também ali ajudando no meio de campo. O Davó não entrou bem, mas muito em função da bagunça que o Remo também estava em campo. Então você nem tem como avaliar a atuação do Davó, que a gente sabe que tem qualidade. E defensivamente ontem, depois que a Chape, né, perdeu o jogador, o Remo parou de sofrer. Mas o torcedor do Remo, ele fica cobrando justamente, né, essa mudança no comportamento do time, na mudança, principalmente na maneira com que o nosso treinador trabalha durante a competição, para que a gente não perca a grande oportunidade do Remo nos últimos 30 anos, que é de conseguir voltar à Série A. Nunca o Remo esteve tão perto, né, de fazer um retorno à Série A. Eu nem vou dizer que 2013 a gente esteve mais perto, porque o Palmeiras e o Botafogo fizeram ali realmente um campeonato, né, ímpar, só subiam 2 e o Remo acabou perdendo as forças no final, não teve elenco para manter a pegada. Mas esse ano o Remo tem um bom elenco, o Remo tem jogadores de qualidade, tanto é que agora, para ir ao mercado e fazer as contratações, são de peças cruciais ali, digamos assim, né? São de peças em que a gente sabe que são peças que irão ajustar o time. Um meia de qualidade, um centroavante, né, talvez no lateral esquerdo, talvez ali mais um zagueiro, aquele xerifão, né, para revezar com o Klaus e também com o Reinaldo. Enfim, são peças aí que a gente sabe que são, né, pinceladas para qualificar o time. Mas quem comanda essa Ferrari, digamos assim, quem comanda esse carro, essa nave, tem capacidade para comandar? É isso que tem deixado a gente preocupado, porque o Antônio Oliveira é um treinador que, na minha opinião, não tem um currículo, tá, tão rico assim, e nos últimos anos tem piorado os seus trabalhos. Ele começa bem no Cuiabá, depois tem uma passagem que foi muito criticada no Corinthians, mas que ficou um tempo lá. Aí vem para o Sport, passa 4 jogos, pega lá uma multa rescisória altíssima, e agora no Remo não consegue desenvolver o trabalho. Então, a dúvida do torcedor justamente é essa: a gente vai deixar passar essa oportunidade de brigar pelo acesso? Porque o Remo nos últimos jogos não tem desempenho de times que vão brigar pela Série A.
A pontuação do Remo, ela é uma pontuação da era Daniel Paulista, dos pontos que a gente aproveitou principalmente em Belém. A era Antônio Oliveira era uma era de pontos ainda escassos, né? O Remo tem aí 5 pontos de 12 disputados, mas tem preocupado principalmente pelas atuações. Se o Remo tivesse amassando os adversários, tivesse desperdiçando as chances, né, a gente poderia aqui dizer que a responsabilidade era dos jogadores por não estarem aproveitando um esquema tático bem definido. Mas nesse momento, na minha opinião, é muito em função do trabalho do Antônio Oliveira, que na minha opinião é ruim, tá? Se vai ter capacidade de melhorar, só ele vai poder responder. E a diretoria do Remo, obviamente, precisa ser cobrada também, porque o treinador foi contratado pelo Marcos Braz, ele é o principal hoje nome do futebol azulino. Obviamente que precisa cobrar melhores resultados, melhores desempenhos principalmente, né, nesta sequência de Série B, porque a gente tem um monte de analistas de desempenho, auxiliares técnicos, e esses profissionais precisam fazer com que o Remo melhore seu desempenho. Não dá para aceitar a atuação que o Remo teve ontem e achar que com esse futebol a gente vai lutar até o final pelo acesso à Série A. O Remo agora vem para 2 partidas em Belém como mandante, diante do Novo Horizontino e também contra o Avaí nas 2 próximas quintas-feiras. Depois encerra contra o Goiás o primeiro turno. Pode encerrar esse primeiro turno com uma pontuação de 31, de 32 pontos, o que seria muito bom para o Leão, né, para fechar esse primeiro turno com uma pontuação ali de time que vai lutar pelo acesso. Chegaria na metade da meta, né? Já que 62, 63, 64 tem sido a média de corte aí de times que conseguem o acesso para a Série A. Rebaixamento, acho que a gente não vai brigar, mas a gente precisa também chegar nos 45 pontos, tá? Para ficar tranquilo. Então só depende do Remo, só depende do seu treinador. O problema é, ele vai ter capacidade de manter boas atuações, de melhorar o que tem sido apresentado. É isso que a torcida do Remo tem cobrado e tem ficado com razão desconfiada em relação ao trabalho do técnico português. Os 2 próximos jogos vão ser cruciais para a gente saber o que vai ser do Remo no segundo turno. Se vai ser um Remo que vai manter Antônio Oliveira e vai, de uma certa forma, preocupar o seu torcedor, ou se é um Remo que vai mudar, talvez até com o próprio Antônio Oliveira, ou se pode mudar também o comando técnico em busca de um profissional que tenha uma filosofia de jogo diferente, que proponha mais jogo contra seus adversários e que eu consiga obter de maneira tranquila os resultados. A gente sabe que a Série B é um campeonato difícil, equilibrado, mas o Remo tem elenco, tem condições de apresentar um futebol melhor na atual edição da Segundona do Brasil. Beleza, pessoal? Quero saber a opinião de vocês, agora com a cabeça um pouco mais fria, né? É sempre bom fazer essa análise também do dia seguinte, porque a adrenalina depois do jogo tá sempre alta, a raiva fica lá em cima, né? Ontem muita gente até deixou de comemorar o gol, porque tá muito chateado com a atuação do Remo em campo, mas foi um ponto muito importante sim para o campeonato e que mais uma vez a sorte, né, de uma certa forma ri pra gente. O campeonato tá dizendo, pô, Remo, acorda, né? Bora reagir? Bora fazer alguma coisa para melhorar isso aí? Tá na mão desses profissionais melhorar o nosso desempenho, beleza? Galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like aqui no vídeo, é muito importante, que você verifique a sua inscrição no canal, que você comente os assuntos desse vídeo, verifique a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!